essa onda de Cristo. calor. Hoje, E 19 um aviso de fevereiro Deus. de 2025, né? Quarta-feira. Nós vamos meditar aqui na palavra do Senhor. Aqui em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39. Que diz assim a palavra do Senhor: Vede, agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Né? Essa mensagem aqui foi o próprio Deus que falou ao povo de Israel. Né? E o próprio Deus falou ao povo de Israel. Né? Ele é o Deus soberano. Ele mata, ele fere, ele faz viver e sara. Quem poderá escapar das mãos dele? Né? Quem poderá escapar das mãos de Deus? Então, o Deus está no controle de tudo, de tudo. De tudo que nós imaginar, Deus está no controle de tudo, né? Aí, você vê aqui, nós vamos agora para Apocalipse. Nós vamos agora para Apocalipse. No capítulo 16 de Apocalipse. No capítulo 16, no versículo 8 e 9. Que diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse 16, 8 e 9 os versículos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e lhe foi permitido que abrasasse os homens com fogo. Versículo 19. Versículo 9. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, e que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Então, meus amados irmãos, nós estamos hoje nós estamos aqui numa onda de calor muito grande, né? Aqui na cidade que eu moro, em Anápolis, nesse exato momento o termômetro aqui está marcando 31 graus, mas a sensação térmica ela está nos 35 graus. 35 graus ou mais. Eu estou aqui, é porque eu estou aqui dentro do carro, né? E a sensação térmica que está dando 31 graus aqui no termômetro, mas lá fora está dando uns 35 graus ou mais, né? Então nós estamos vivendo os últimos dias. As pessoas não estão dando conta dos sinais. Deus ele está nos alertando, ele está nos avisando. E as pessoas, muitos estão dormindo. Eu não falo todos, mas a maioria está dormindo. Não tá ligada aos sinais, porque a Bíblia diz que o Senhor não faz nada sem antes avisar. O Senhor ele não traz nenhum juízo sobre a terra. Ele não vai sancionar nenhum juízo sem antes nos alertar. E o Senhor está nos alertando. Olha aqui o que eu acabei de ler aqui em Apocalipse, no capítulo 16, né, versículo 8 e 7. O que o Senhor estava querendo dizer ali em Apocalipse, capítulo 16, versículo 8 e 9? Isso aqui que nós estamos vivendo hoje, esse calor que nós estamos vivendo hoje, são prenúncios do que está por vir, são prenúncios. Então, meus amados irmãos, nós temos que estar atentos, nós temos que estar estudando a palavra de Deus, meditando. Isso aqui, Deus está nos avisando. Mas pior que o povo de Deus, que se dizem povo de Deus, está dormindo. Eu não falo todo, mas a maioria está dormindo. Os sinais estão passando e eles estão dormindo. Toda a Bíblia, quando Deus vai sancionar um juiz, ele avisa antes. Olha lá na época da Arca de Noé. Deus mandou o Noé fazer a arca e pediu para ele pregar, para avisar o povo que o dilúvio ia vir sobre a terra. Deus alertou o povo, mas só que o povo não deu ouvido. Então o mesmo que foi no começo está sendo agora no final. Deus está nos alertando. Ele está nos alertando. Isso não é normal. Esse calor que está acontecendo não é normal. Não é normal isso, é Deus nos avisando. Deus está nos alertando. Ele está nos alertando, o Senhor está nos alertando. Então veja bem, os cientistas, segundo os cientistas, eles dizem
que a distância da Terra entre o Sol é de 150 milhões de quilômetros. A distância da Terra entre o Sol é 150 milhões de quilômetros. Agora, meus irmãos, considere essa distância se fosse alterada uns 2%. Se essa distância fosse alterada 2%, se Deus aproximasse um pouco o Sol da Terra, se ele aproximasse um pouquinho, uns 2% só, se ele aproximasse, nós morria todo descarbonizado ao mesmo tempo. Se ele aproximasse o Sol um pouquinho, uns 2%, 1% da Terra, nós morria todo descarbonizado. Tudo na hora, ele era todo fulminado na hora, tudo carbonizado, não sobrava nada. E se Deus afastasse o Sol 2%, 3%, nós morria tudo de frio. Nós morria tudo congelado. Então Deus, ele é o soberano. Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus, ele colocou o Sol no lugar exato. No lugar exato. Agora, na grande tribulação, após o arrebatamento da igreja, ali a própria palavra diz, Apocalipse 16, versículo 8 e 9, o Sol vai ser ferido. E após o arrebatamento, o Sol vai ser ferido. Vai ser insuportável ser humano na terra, vai ser insuportável. Deus vai ferir o Sol. O que é isso? Deus, ele trabalha ali na casa dos 7. São 7 taças, 7 trombetas, 7 selos. O que vai acontecer no período tribulacional, após o arrebatamento da igreja? Para quem ficar? Para quem ficar após o arrebatamento? Vamos dar aqui um exemplo. Aqui o lugar mais quente, aqui o lugar mais quente, que é o Rio de Janeiro, Bangu. Bangu chega a 45 graus em Bangu, no Rio de Janeiro. Eu vou falar da cidade de Bangu, que é uma das cidades mais quentes ali do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, é Bangu. Chega a 45 graus a sensação térmica. Agora você coloca 45 graus vezes 7, são 315 graus. 315 graus. Eu pergunto, quem é que vai suportar um calor de 315 graus? Vai derreter tudo. Vai derreter tudo. Na grande tribulação, Deus vai aproximar o Sol da terra. É a Bíblia que diz. É a própria Bíblia que diz. Então isso que nós estamos vivendo agora são prenúncios. São prenúncios do que está por vir. E muitas pessoas não estão prestando atenção aos sinais. E muitas pessoas vão ser pegas de surpresa. Elas vão ser pegas de surpresa. Quando elas acordar, o arrebatamento aconteceu. E para quem ficar, vai ficar na grande tribulação, o período tribulacional. Mateus 24, 21 diz que nunca houve e jamais haverá dias como esse. Vai ser dias terríveis. Então isso aqui, você pode ver, aqui não está dando 40 graus aqui, onde eu moro, aqui em Anápolis. Já está insuportável, eu estou agoniado. Agora você imagina um calor de 315 graus. Que Deus, ele trabalha no Apocalipse na casa de 7. 7 quer dizer? 7 quer dizer para Deus? É a plenitude. É 7 taças, 7 trombetas, 7 selos. Então Deus, ele trabalha. Então na grande tribulação, Deus vai ferir o Sol. E a temperatura, depende do lugar, ela vai aumentar 7 vezes mais. No deserto, a temperatura chega, tem lugar no deserto, durante o dia a temperatura chega a 70 graus. Nós temos que estar alerta, e ver os sinais que Deus está dando para nós. Nós não podemos negligenciar os sinais que Deus está dando. Isso tudo são sinais, nós temos que acordar que o tempo chegou, a hora, já chegou o fim de todas as coisas. Deus está dando sinais, Deus está fazendo a natureza gemer para nos dar sinais. Porque os pregadores não pregam, Deus está usando a natureza, Deus está usando os cientistas, mas o povo está dormindo. A maioria dos cristãos está dormindo. Ainda quer vida nessa terra, ainda quer vida e tem esperança de vida nessa terra. Que Deus vai te dar isso, que Deus vai te dar aquilo. Deus não vai dar nada. O que Deus podia dar para nós, Ele já deu. Foi morrer na cruz do Calvário para nos livrar da condenação eterna. Deus não tem mais nada para dar para nós, não.
Então essa igreja, que a igreja da prosperidade, essa igreja que está procurando coisas na terra ainda, elas vão ficar na terra, eles vão ficar na terra e passar pelo período da grande tribulação. Vamos acordar, meus irmãos, vamos acordar que Deus está nos alertando. Nós não podemos dormir como as